Olá, estamos de volta com Conexão Política. Secretário, que tipo de, agora também com essa ajuda do Dr. Luciano com essa pergunta, que tipo de ações agora vão ser adotadas pela Prefeitura para se ter um maior controle nessa questão patrimonial? Bom, um dos itens, a gente vai tentar manter anualmente que as secretaria nos informe todos os bens que eles têm existente na sua pasta, para que a gente possa constatar que naquele período, naquele ano, houve se desfez de um computador, ou se desfez de uma mesa porque comprou outra nova, e assim por diante. A gente vai procurar fazer nessa questão, né, de buscar anualmente essas informações, né? Doutor Luciano, que tipo de orientação assim, os órgãos de controle dão nesses casos de patrimônio para se ter um controle maior? Na verdade, acredito que as ações aí que o secretário e a prefeitura, enfim, vem propondo, elas estão adequadas, né? Fazer um bom inventário, um bom levantamento, um bom controle disso e anualmente verificar se aqueles bens estão ainda existem ou se houve alguma depreciação parcial ou total ou até um perdimento, alguma, né? Enfim, alguma situação que tenha que ser realizada a baixa patrimonial. É possível que algum bem estrague e não tem mais sentido de ficar naquela contabilidade, né? Não um veículo, como aconteceu aí, sumiu um veículo, deve estar em algum lugar. Eu acredito que vão encontrar, é uma questão realmente organizacional, né? Eu lembro que quando conversamos aí semana passada, quando me convidou para participar, falaste em relação ao Tribunal de Contas do Estado, né? Sim. Se poderia haver alguma penalização do Tribunal de Contas. Na verdade, sim, pode ocorrer alguma penalidade por parte do Tribunal de Contas e aí pode até mesmo recair sobre o prefeito, né, como chefe do Poder Executivo. Acontece que a auditoria do Tribunal de Contas, normalmente ela acontece por amostragem e documental, né? Então, os auditores do Tribunal de Contas, quando eles vão visitar uma prefeitura, eles vão analisar documentos, vão analisar a contabilidade, vão analisar livros, etc., né? E eles não têm condições, seria até, digamos assim, para os auditores do Tribunal de Contas, humanamente impossível fazer verificações em loco, analisar aonde estão esses patrimônios e se eles realmente existem. Então, eles analisam a contabilidade, né? Analisam alguma questão em relação ao patrimônio, se a compra foi realizada dentro dos valores de mercado, né? Esse tipo de regularidade eles vão verificar. Agora, olhar se o bem realmente existe já fica um pouco além da conta das possibilidades do Tribunal de Contas, né? Agora, se fosse verificado, sim, haveria uma tomada de contas e, posteriormente, uma tomada de contas especial sobre o ordenador de despesas daquela pasta ou até mesmo em relação ao prefeito, para que seja ressarcido, né? Para que seja recomposto esse prejuízo ao erário em caso de perda desse bem do patrimônio, né? Sim. Nesse caso em que o secretário comenta que teria iniciado há muito tempo, né, a questão de desaparecerem alguns itens do patrimônio. Isso, inclusive itens furtados que eles consideram foi em torno de R$552 mil, já considerado furtados, 363 itens. Isso desde 2000 a 2001 já vem ocorrendo. Sim, isso. Então, já no vem caso, há anos. pegaria umas três gestões de 3 prefeitos diferentes. Como é que seria essa questão do TSE daí, no TSE? Na verdade, o atual prefeito, ou a prefeita Fátima, ela, na responsabilidade pessoal dela, ela conseguiria provar, né, que não houve responsabilidade direta dela, né? Sim. Agora está assumindo, ao contrário, neste momento até está apurando irregularidades, né? Essas irregularidades, ela
elas surgiram aí, como diz o secretário, já há mais tempo, né? Então, pelos cálculos aí, a gestão do Tarcísio, Do né? Jair e do Lauerman. Do Lauerman e do Foscarini. Isso. Né? Isso Então, mesmo. aí, depende quando ocorreu cada fato, né? E aí cabe a cada um se defender em relação a isso, né? Sim. Quer ver, Luciano e Guilherme? Eu friso aqui, a prefeita baixou uma portaria, né? Inclusive, nessa portaria, ela coloca como todos os secretários, todas as secretarias, e os secretários são os membros titulares para a apuração, onde é que foi nomeada a Comissão de Levantamento e Avaliação Patrimonial. E cada secretário indica mais um, que seria um suplente. Neste caso, os próprios secretários que vão ser os responsáveis para informar a prefeita da onde estão os bens e o que eles têm em cada pasta, né? Isso é importante, né? Frisar isso, né? Claro. Que a responsabilidade também vai caber ao secretário de ajudar, buscar e verificar onde está o bem que ali não constado e não consta na pasta dele. Sim. A gestão anterior chegou a procurar em algum momento a atual gestão para informar algum desses itens, depois até que foi feita uma coletiva sobre isso? Inclusive, nós, no período de transição, a gente buscou muito o entendimento de conversar, buscar informações do que eles tinham, do que eles não passaram exatamente nada para nós. Nós fomos buscando, no dia 2 de janeiro, a gente foi buscando as informações. Sim. E a questão envolvendo os recursos, como é que esse rombo no patrimônio prejudicou a prefeitura, vem prejudicando a prefeitura na questão financeira também nesses anos? Porque são itens que com certeza poderiam ter sido vendidos ou leiloados, né? Essa avaliação ainda não se fez. Primeiro, o que nós temos que fazer, Guilherme? Ver onde é que estão esses itens. Se realmente ele está em alguma secretaria ou não está. Não estando, a gente vai apurar a responsabilidade, né? A gente, se for necessário, até se encaminhará ao Ministério Público, né? Dos itens que a gente não encontrar. Sim. E tem um tom político nessa questão toda, porque muito se falou que talvez seria até uma maneira de marcar território, os primeiros dias de governo e tal, vindo de uma oposição ao PT que o PSDB fazia anteriormente. Em hipótese alguma, até porque eles, inclusive, se quiserem, existe que foi recriado, foi uma lotação, readequação de bens. Ali consta uma lista que está à disposição, aonde os bens estão ali e não se sabe qual secretaria que eles estão. Porque quando tu compra um bem, tu compra com uma nota fiscal, e essa nota fiscal existe na prefeitura e ali consta. Existe a nota fiscal do bem, não se sabe se o bem existe ainda, na verdade, né? Ali foi comprado. Agora, onde está, a gente está verificando, apurando isso aí. Sim. E de forma alguma tem tom político nenhum. Está ali para ser comprovado. É a realidade. A prova disso, secretária, é que eles mesmos que criaram já há mais tempo a readequação de bens. Se fosse tom político, imagino eu que seria simplesmente sumir com o patrimônio, mas como já criaram essa movimentação contábil, né, de readequação de bens, já se sabia que havia um problema no patrimônio. Sim, já se sabia, até porque eles criaram não digo esse problema, eles criaram esse impasse que eles tiveram quando assumiram o tempo necessário para buscar onde é que está esse bem e apurar os responsáveis pelo desaparecimento ou não desaparecimento dos bens, né? E simplesmente, eu não sei se é a palavra, se acomodaram, deixaram, vamos deixar assim, está ali. Isso foi em 2014. Hoje nós estamos em 2017. Mas passou no mínimo 2 anos, né? E o número de itens aumentou nesses anos, de 2014 para cá, desde que foi criado o termo. Ele aumentou, ela significativamente, mas aumentou. Sim, teve um aumento. Doutor, existe uma maneira mais moderna, talvez, de fazer essa questão do controle do patrimônio? Porque hoje o que a gente vê é aquela questão de colar o adesivo aquele do patrimônio nos itens públicos e tal. Tem uma maneira mais moderna de fazer isso, esse controle? Olha, eu confesso que não enxergo uma forma de modernizar muito isso, né? É como organizar o teu guarda-roupa, né? Sim. Enfim, tem teus bens ali, né? E daqui a pouco
Se tu quiser classificar todos eles, vai colocar uma plaquinha, né? É assim que funciona. E como é que a gente vai verificar se existe mesmo aquele bem ou não? Anualmente se faz inventário, ou deveria se fazer, né, secretário? Faz o inventário para ver se aquela lista de bens patrimoniais existem, se estão devidamente no local, né? Quando precisa realocar para outro local, então se faz essa atualização no controle patrimonial. Bom, não está mais nesse setor, está em outro, aquele veículo não é mais usado, por exemplo, pela Secretaria de Educação, agora utilizado por outra secretaria, também se faz esse ajuste patrimonial. Isso é normal, né? O que tem que ter é o cuidado. E no momento que enxergar as irregularidades, que é o que bem provável que a nova administração vai chegar lá, então se faz aí as devidas denúncias ao Ministério Público para a responsabilidade daqueles agentes que deram causa a esses prejuízos ou a essas perdas, se é que realmente existiram. Sim. Secretário, foi verificado se foi feito inventário todos os anos, nas últimas gestões, ou não se sabe? Inclusive, nessa última agora, que era para ser entregue, eu tenho aqui alguns dados de algumas secretarias que deveriam aqui, nesse último ano aqui, de 2016, por exemplo, as locações que não entregaram essas relações dos termos de referência até dia 19 de dezembro, a própria secretaria, a SEMAD, lá não fez esse levantamento, o gabinete do prefeito, a Secretaria de Saúde, a SESMUR, a SDS, né? Alguns núcleos deles não conseguiram fazer esse levantamento e não entregaram. O que tem que ser cobrado é que todo final de ano tem que fazer esse levantamento. Sim. Tu fazendo anualmente, né, Luciano, tu diminui o risco da perda e de não encontrar o bem. Porque é que nem o Luciano disse, tu tem um guarda-roupa, tu tem que, às vezes, tu fazer uma revisão se aquilo que tu tem está em uso ou não está, se vai fazer o descarte ou não vai fazer o descarte. Assim, a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que fazer também dentro da prefeitura. Tu tem que, anualmente, tu tem que verificar, ó, eu tenho lá uma mesa que está me sobrando, um computador, eu vou devolver esse computador para o patrimônio para que ele possa passar para outro setor. E assim sucessivamente. Mas o que eles fazem? Eles vão deixando, e quando vê, tu foge do controle, né? Bom, nosso programa vai chegando ao fim. Muito obrigado, secretário Linel Baum. Dr. Luciano Neumann, muito obrigado pela presença. Continua acompanhando a programação da Vale TV. Até mais.